TV Câmara Fortaleza. A fortaleza da nossa cidade é você. Meu boa tarde, meus agradecimentos. Ver aqui muitas caras que já conheço, outras que não, mas estou conhecendo agora. Minha experiência é basicamente no Judiciário e no Judiciário Federal, porque estou há 34 anos no Tribunal Regional do Trabalho da 7ª Região e há 28 anos lidando com cerimonial somente no Judiciário. Então, vão me perdoar se eu me detiver muito para o Judiciário. Mas agradecer o convite, espero contribuir. A Neuma disse que eu era o Papa, eu não sou nem noviço e nem tampouco rebelde. Eu aprendo todo dia. Eu costumo dizer que a função, o exercício do cerimonial é um aprendizado diário. Então, eu tenho a humildade, como diz a nossa querida Alessandra, com toda certeza, de reconhecer que todo dia eu aprendo uma coisa diferente. Para a gente que lê, para a gente que vê, que estuda o cerimonial nos livros, que precisamos ter a teoria, mas acho importantíssima a prática. Muitos de vocês já viram eu estar na casa de vocês, no governo do Estado, na Prefeitura, na Assembleia, na Câmara, sempre acompanho e sempre com aquele olhar, além de contribuir, tentar ajudar, olhar para eu enxergar a minha solenidade. Se aquilo que foi feito aqui na Câmara, no evento que a Carmen realizou, se eu consigo fazer na minha casa. Aquilo que a Fernanda fez no Palácio, olha, gente, isso aqui ela fez, que ideia maravilhosa. Eu acho que eu vou tentar implantar lá no TRT. Então, o meu olhar, quando estou numa solenidade, eu digo, minha aula de campo é essa. Então, eu costumo acompanhar o presidente do TRT, ou os presidentes, em todos os eventos que eles participam, em âmbito somente Fortaleza, no Ceará e, às vezes, em alguns outros estados, quando sou convocado para ir, né? Bom, render aqui meu grande abraço a Alessandra Aragão, porque a minha vida de cerimonialista foi pautada e foi assim espelhada primeiro na Alessandra. Depois, outra colega nossa, que não está aqui presente, mas a Norma Zélia também foi uma das grandes incentivadoras. E aí eu venho caminhando e continuo aprendendo. Sou um eterno aprendiz. Bom, precedência. Talvez seja um assunto mais delicado, mais assim, da preocupação de todo mundo, principalmente naqueles 5 minutos antes de iniciarmos um evento. Quem vai para a mesa? Quem vai para o palco? Quem vai para o dispositivo? Não é? Então, a gente fica lá pensando. Olha, eu sou afinado com informática, mas eu confesso que tem alguma coisa aqui. É de cima? Ah, desculpe. Então, vamos lá. Precedência. É o cerne do cerimonial. É o conceito, a ordem pela qual se estabelece a estrutura máxima do Estado. Na medida em que determina a ordem hierárquica de disposições das autoridades do Estado, de um organismo, de um grupo social. Em qualquer cerimônia de caráter oficial, devemos observar a precedência. Não só de oficial. Eu sei que tem gente aqui do cerimonial social, do cerimonial empresarial. Mas o cerimonial social e o cerimonial empresarial recebem autoridades. E nós temos que cuidar da precedência. Vamos aqui imaginar que você está num evento de uma empresa, não é? Numa inauguração, de um equipamento, do que quer que seja. E, para isso, foi chamado o governador do Estado. Mas tem lá diversas outras autoridades e diversas outras personalidades que não são autoridades, mas são empresários. E aí, o cerimonialista na área empresarial vai fazer o quê? Vai botar todos os empresários e depois vai colocar o governador lá no final? Nós vamos entrar também, vocês que são do social e do empresarial, vamos entrar também na cerimônia, vamos ter também na precedência. É possível intercalar? Sim. É possível que haja essa mexida, vamos dizer assim, já que estamos numa empresa, numa indústria, no campo. Então, você pode chamar uma autoridade e um grande empresário daquela área, uma outra autoridade e um outro grande empresário daquela área. Então, são as flexibilizações que a gente faz de precedência. Conversamos isso naquele sábado, não foi, Fernanda? Mais ou menos nessa linha, né? Bom, e o decreto 7274 de 1972, que promete ser reformulado, inclusive o embaixador Renato Mosca, que foi chefe do cerimonial da presidente Dilma, fez a entrega em Roma de uma proposta que foi encaminhada pelo Comitê Nacional de Cerimonial Público, pela academia, perdoe-me, fez essa entrega de uma proposta de mudança. Ainda estou ávido para ler a minuta, ainda não vi, mas assim que tiver, prometo que eu vou espalhar para todo mundo. Bom, então a precedência lá no decreto 7274, que é o que nós temos e é de 72, ela diz 3 coisas. Número 1, ordem de precedência nas cerimônias oficiais de caráter federal na capital da República. Não se aplica a gente, nós não estamos em Brasília.
2. Ordem de precedência nas cerimônias oficiais nos estados da União com a presença de autoridades federais. Talvez seja esse que mais eu vou me deter, porque é a nossa realidade diária, não é? Vocês chamam, enquanto Estado, chamam autoridades federais, nós, enquanto autoridades federais, chamamos Estado. Ordem de precedência nas cerimônias oficiais de caráter estadual, restritamente ao Estado. São cerimônias que o Estado realizam dentro do Estado. Precedência. Não vou falar só de artigo, tá, gente? Aqui é para poder tentar me alinhar. Artigo 1º. O presidente da República presidirá sempre a cerimônia e comparecer. Aqui, comparecer, no Executivo. Tá? Então, ele preside no Executivo. Os antigos chefes de Estados passarão logo após o presidente do Supremo Tribunal Federal, desde que não exerçam qualquer função pública. Neste caso, a sua precedência será determinada pela função que estiverem exercendo. No caso que eu quero explicar um pouquinho mais sobre isso, é o seguinte. Depois da precedência que está lá no decreto, no rol em que fala de eventos realizados nas capitais da República com a presença de autoridades federais, bem como no próprio Brasília, algum ex-presidente pode se fazer presente. E ele tem também lugar à mesa, ao dispositivo, do que quer que seja. Só que ele passa após o presidente do Supremo. Vocês vão ver lá. Presidente, vice, Congresso, Câmara, Supremo, seria um ex-presidente, desde que ele não exerça a função pública. Hoje, acredito, me corrija se eu estiver errado, não tem nenhum ex-presidente que esteja na função pública, nem o Collor é mais senador, né? Então, se acontecer, aí, e a precedência, o que é que eu vou fazer se tiver? Você vai colocar pela precedência de quem foi presidente primeiro e depois quem foi em segundo lugar e assim sucessivamente. Não comparecendo o presidente da República, o vice-presidente presidirá a cerimônia a que estiver presente. Sem discussão, só uma breve iluminação no assunto. Ele, não comparecendo, o vice presidirá a cerimônia. O vice não representa, ele preside. O vice, ele foi eleito juntamente com o presidente. O vice-governador foi eleito, a vice-governadora foi eleita junto com ele. Ela não representa, ela é vice. Tá? Então, é um detalhe importante. Às vezes, a gente pode dizer, por exemplo, Jade Romero, o mestre de cerimônias, né? Para compor o dispositivo, a vice-governadora do Estado de Ceará, Jade Romero, que neste ato representa o governador. Mas você pergunta a ela se ela quer que seja dito assim. Muitas das vezes, não. Ela é a vice. Vice é vice. Tá? Isso. Ou até mais, que é mulher, né? Então, nós temos que ter esses cuidados. Por algumas vezes, recebi a então vice-governadora Isolda Sela no TRT. E, por algumas vezes, perguntei, chamo de vice ou digo que está representando o governador? E ela disse, não, meu filho, diga que eu estou representando o Camilo. Então, era um desejo dela. É vergonha perguntar? Não, gente. A autoridade ela é intocável? Não. E você é cerimonialista, se você não tiver acesso à autoridade, como é que você trabalha? Então, vai lá e pergunta. Mesmo caso aí dos sobrenomes e os nomes estrangeiros. Vai lá, eu cansei de perguntar, nós temos um magistrado da Justiça Federal, que é George Malmerstein. E você lê o nome, eu não consigo, só eu tenho que perguntar, olha, por gentileza, como eu pronuncio o seu nome? E aí eu vou tentar fazer o melhor. Bom, para frente um pouquinho. Artigo 3º. Os ministros de Estados presidirão as solenidades promovidas pelos respectivos ministérios. Mesmo caso, os secretários de Estados, os secretários de município. A precedência entre os ministros de Estado, ainda que interinos, é determinada pelo critério histórico de criação do respectivo ministério. Na seguinte ordem, essa é a ordem que propõe o decreto 70274. Sabemos que ela não existe mais, porque a primeira é a Casa Civil. Tá? Houve uma alteração, não sei se foi governo Fernando Henrique, acredito que eu diga mais na frente. Esses todos aí, que inclusive o decreto, quando existiam os ministérios militares. Esta ordem de criação encontra-se em desuso. No segundo mandato do presidente Fernando Henrique, alguns ministérios foram extintos, outros encampados, outros foram transformados em secretaria especial. No caso, a Advocacia Geral da União, bem como as mencionadas secretarias, possuem status de ministério, tendo seus titulares deveres, direitos, prerrogativas de ministro de Estado. Então, aqui nós também temos casos, né? O Procurador-Geral do Estado, ele tem o mesmo status de secretário de Estado. A alteração de ordem de precedência. O exemplo mais simbólico talvez tenha sido o descumprimento do decreto 7274, baixado de 72, pelo então general Emílio Garrastazu Médici. O texto era sobre normas de cerimonial público e a ordem geral de precedência de autoridades em eventos.
Desde a ditadura militar, e mesmo antes, a ordem de entrada das autoridades em evento público na presidência era determinada pelo critério histórico da criação do respectivo ministério. Dizia o decreto de Médici, passando aos dias atuais a Casa Civil como o primeiro ministério, que eu acabei de falar. Então, hoje, ela está assim, né, começa mais ou menos assim, lógico, nós temos uma lista enorme de ministérios. Está curioso, quer saber onde é que eu acho isso? Na página do Planalto, ou ligando diretamente para o cerimonial da Presidência da República ou do Ministério de Relações Exteriores. Então, mais uma dica de precedência. Está em dúvida? Não, eu vou receber 5 ministros. Quem é que eu coloco na ordem de qual? Tem que consultar. Se não tem o papelzinho, eles mandam para você ou você vê lá na página do Planalto. Tá? Precedência de governadores dos estados. Aqui nós temos um pequeno detalhe. Essa é a ordem de criação, né, de constituição histórica dos estados da União. Mas existe um probleminha bem aqui. Alguns consideram o Acre aqui, aliás, desculpa, o Distrito Federal aqui, outros consideram por último e vice-versa. E aí fica a confusão. Entra o governador do Distrito Federal, entra o governador do Acre, como é que fica? São juntos, não são? O Distrito Federal é o 27, estabeleceu-se, inclusive o comitê tem algumas resoluções sobre isso. Mas vamos simplificar, para a gente que está aqui, que não vai procurar ler a história todinha, embora deva ter um prévio conhecimento. Você vai no manual de redação, ou no manual de eventos do Senado ou da Câmara, que é o que eu faço. Então, eu pego o manual de evento deles e vejo como foi que ele colocou a ordem geral dos governadores. Foi assim? Então, eu vou agir assim, porque se eles estão fazendo dessa forma e está todo mundo aplaudindo, por que eu vou fazer diferente? Né? Não vou entrar na seara da discussão se eu tenho. O governo do Estado deve receber diversos governadores, coloca em prática praticamente diário. Eu recebo vários presidentes de tribunal, também tenho que colocar, porque nós fazemos muitas vezes, não pela unidade, mas fazemos pela ordem de criação dos tribunais. No TRT é mais fácil, porque ele vai do 1º regional ao 24º e facilita a nossa vida. Bom, então, as dicas de precedência é procurar saber aonde está a legislação, aonde diz que aquilo é o legal, aonde diz que aquilo... Porque você tem o argumento de dizer que eu fiz pautado numa norma em um regulamento. Tá? Adiantando. Se a solenidade for de caráter federal na capital da República, a precedência é do governador do Distrito Federal, seguido dos governadores do Estado da União, pelaquela ordem que eu disse. Mas se a solenidade for aqui no Estado do Ceará, lógico, o anfitrião é o governador do Estado do Ceará. E depois, sim, você coloca na ordem de precedência dos governadores dispostos ali na página anterior. Nos estados, o respectivo governador é o anfitrião, seguido das ordens de governadores por ordem cronológica da constituição histórica dessas entidades. Os prefeitos municipais têm sua precedência determinada pelo número de habitantes de seus municípios. Isso aí, todo mundo viu, municípios com mais de 1 milhão de habitantes, 500 mil, 200 mil, e aí vai se colocando os prefeitos nessa ordem. Muitas vezes, talvez em eventos que venham à capital, e vocês verem, olha, está lá o prefeito da capital, mas está também um prefeito de uma região que tem mais de 200 mil habitantes, depois vem o outro e fica se questionando por que o prefeito fulano está na minha frente. Existe uma razão de ser, existe uma precedência. Tudo tem precedência. Enquanto judiciário, que eu trabalho no judiciário, enquanto chefe do cerimonial, eu tenho que entregar ao meu presidente aquilo que a lei manda. Lógico, ele pode fazer as flexibilizações que ele quiser, mas eu estou sendo pago para mostrar o que é o correto. Então, assim o faço e assim entrego. Muitas vezes, aliás, raríssimas são as vezes que a gente comete algum tipo de alteração por conta do judiciário. Vocês não são homens da lei? Não cumprem as leis? Então, temos que fazer pela lei. Precedência, Estados da União. Na ordem de precedência dos Estados da União, o Distrito Federal passa logo após o Acre. Vocês vão observar que em outras precedências teremos o Distrito Federal em posição diversa. Foi o que eu falei agora há pouco. Sugiro utilizar tal precedência, Acre, Distrito Federal, em razão do exposto no Manual de Eventos da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, que adotam tal ordem. Então, se você tem uma ordem já pré-definida de um outro poder que está acostumado a fazer isso, você não vai discutir. Precedência
dá precedência nos estados, Distrito Federal e territórios. Nos estados e no Distrito Federal, o governador presidirá as solenidades a que comparecer, salvo as do poder legislativo e judiciário, e as de caráter exclusivamente militar, nas quais será observado o respectivo cerimonial. Então, os militares, eles têm... tem militar aqui, né? Vários, né? Então, tem o cerimonial militar, né? Tem suas peculiaridades. Parágrafo único. Quando para cerimônias militares for convidado o governador, ser-lhe-á dado o lugar de honra. Você vê a ressalva. Nos estados e no Distrito Federal, o governador presidirá as solenidades a que comparecer. Novamente vou dizer, executivo, salvo as do Poder Legislativo e Judiciário. Está explícito, né? E as de caráter exclusivamente militar, nas quais será observado o respectivo cerimonial. O parágrafo único nos remete a pensar um pouco. Quando para as cerimônias militares for convidado o governador, ser-lhe-á dado o lugar de honra. Lugar de honra. E nos outros, não será? Nos outros, nós temos algumas coisas a pontuar. Por exemplo, no Judiciário Federal, no Judiciário do Trabalho, nós somos um órgão federal encravado dentro do Estado, mas nos remetemos ao Tribunal Superior do Trabalho. Quando vem o ministro-presidente do TST, muitas das vezes nós somos obrigados a colocar o ministro-presidente do TST e, na segunda posição, o governador do Estado, embora o decreto não diga isso. Tá? No respectivo Estado, o governador, o vice-governador, o presidente da Assembleia Legislativa e o presidente do Tribunal de Justiça terão, nessa ordem, precedência sobre autoridades federais. Então, esses três chefes de poderes, que eles estão justamente nesta linha, executivo, legislativo e judiciário, eles têm precedência sobre várias autoridades federais, menos se aqui estivessem presentes o presidente do Congresso Nacional, da Câmara dos Deputados, do STF, ministro de Estado, chefe de gabinete militar da Presidência da República, o chefe do Serviço Nacional de Informações, letra morta, não existe, ao chefe do Estado-Maior das Forças Armadas, ao consultor-geral da República, que passarão logo após o governador. Então, outro ponto importante a ver em precedência. Está lá os três elencados que têm precedência sobre autoridades federais, exceto se alguns desse parágrafo único estiver presente. Mas, mesmo assim, esses dessa ressalva passam após o governador. Ou seja, lógico, o governador é a maior autoridade do Estado. A precedência entre membros do Congresso Nacional e entre membros das Assembleias Legislativas é determinada pela ordem de criação da unidade da federativa a que pertença. E dentro da mesma unidade, sucessivamente pela diplomação ou pela idade. É outra que a gente tem como ver precedência. Você está dentro da unidade, eu tenho 10 deputados estaduais, mas na minha mesa só cabe um. Qual é o que eu vou colocar? O que foi diplomado primeiro ou o que for mais idoso? Perguntar a idade é chato, então é melhor ligar para o chefe do cerimonial da Assembleia, ali para o Júnior ou para a Carmen, que são do Legislativo, e dizer assim, quem é que o teu presidente está mandando representar? Facilita a tua vida. Então, enquanto cerimonialista, eu estou tentando passar aqui para vocês, de precedência, o que a gente pode facilitar a vida da gente para montar uma mesa, um dispositivo de autoridades. E esse é um artifício. Você liga e você pergunta, Carmen, o presidente Gardel não vem. Qual é o vereador que vem? Qual é o vereador que estará representando o tribunal, ou a Câmara Municipal? Antônio Carlos é o vereador fulano de tal. Cabe a ela me dizer apenas um pequeno detalhe que a gente tem que atentar. Se chega lá um outro vereador, mas que esse vereador pertença, seja da mesa diretora, aí a história mudou de figura. Certo? Que eu posso nomear, o presidente Gardel pode dizer, olha, quem eu quero que me represente é o vereador fulano de tal, mas ele não tem o conhecimento que o vice-presidente da Câmara foi convidado e compareceu. Mas eu só tenho um canto na minha mesa. Então, nós vamos para a mesa diretora, porque ele tem um cargo diretivo dentro daquele poder. Tá? Solicitada à Câmara, do Senado, das Assembleias e das Câmaras Municipais, ofício de designação de representação para a solenidade. Observar integrantes da mesa diretora. Foi o que eu acabei de falar. Vê se não é da mesa diretora, que ele já teria, por natureza, uma precedência sobre os outros. Tá? Isso, gente, vai facilitar a vida? Tem o telefone do colega para poder perguntar quem vem, quem está representando. Isso facilita sobremaneira. Tá? Em igualdade de categoria, a precedência em cerimônias de caráter federal é a seguinte: os estrangeiros, as autoridades e os funcionários da União, as autoridades e os funcionários estaduais
e municipais. E aí eu vou me pegar com o pessoal que está aqui, se é das defensorias e do Ministério Público. Então, Ministério Público. Nós temos o Ministério Público Federal, nós temos o Ministério Público Estadual. Dentro do Ministério Público Federal, nós temos a Procuradoria da República, do Trabalho, a Militar, e aí vai. Então, se eu tenho autoridades, e já me aconteceu, se eu tenho, por exemplo, que colocar na mesa, a minha mesa é uma mesa muito pequena, ela no máximo vai por 10 pessoas e olhe lá rezando já para a pessoa não cair da mesa. Se eu tenho um canto para o Ministério Público e dentro do tribunal eu tenho o Ministério Público do Trabalho que oficia junto ao tribunal, ele vai para a mesa. Quando eu tenho que nessa mesa, realmente eu tenho espaço para outros, muitas vezes chamamos o Ministério Público Federal, estadual, que é o Procurador-Geral de Justiça, chamamos a Defensoria, logo na sequência, e aí a gente consegue abrigar todo mundo. Mas quando não, há cerimônias de caráter federal, nós temos que pautar por essa outra dica de precedência, que é, primeiro estrangeiros, depois autoridades e funcionários federais, depois estaduais e municipais. O exemplo que eu dou serve-se mais ao Ministério Público, Defensoria, AGU, etc. Tá? Então, é uma saída de se colocar, se contemplar mais uma pessoa naquela mesa de honra. Outras precedências, aqui só a título de visualização. Quem desce primeiro do avião é a autoridade mais importante. A partir, ela embarca por último, ou seja, ela não espera. O lugar de honra no automóvel é atrás e à direita em relação ao motorista. Tá? Os acompanhantes das autoridades, ajudantes de ordem, assessores ou segurança, viajam no banco da frente e geralmente são responsáveis pelo embarque e desembarque das autoridades. É aquela pessoa que está ali, que ela vai abrir a porta. Quando não, tem mais alguém lá fora do comando delas para fazer. Precedência das assinaturas. Aí a gente já passa por um outro tipo de precedência. Eu vi, curiosamente, me disseram, vamos fazer um acordo de cooperação técnica com o órgão X. Salvo engano, era com o Ministério Público, não recordo agora, do Trabalho. E fui procurar a ordem de assinaturas. E vi no nosso pai Google a seguinte questão. Quando o documento for assinado por mais de uma pessoa, a ordem das assinaturas segue a hierarquia dos cargos, começando do nível inferior, é como se o ocupante do cargo mais alto desse o aval às informações prestadas. Então, vinha do inferior e lá no final assinava a maior pessoa. E já vi também o inverso. Quando o documento for assinado por mais de uma pessoa, a ordem de assinatura segue a hierarquia dos cargos, começando do nível superior até chegar o outro. É como se os ocupantes dos níveis inferiores confirmassem as afirmações prestadas pelaquele superior. E aquilo me bateu, é mais uma precedência, gente. Tudo é precedência. E fiquei procurando, calculando, perguntando, ligando, e nada de uma resposta concreta. Me lembrei da Associação Brasileira de Normas Técnicas. E aí fiz, primeiro tem esse exemplo aqui para vocês verem, né? É do Ministério de Integração Nacional, um documento, é do Executivo. Olha onde é que está a assinatura do Presidente da República em exercício. É o do meio. Nem estava em cima, nem estava embaixo. Aí fiquei, não tem precedência para assinatura? Então, eu fui para a ABNT e fiz a seguinte pergunta. Senhores, onde posso encontrar norma técnica que discipline a ordem de assinaturas em documentos oficiais? Ofícios, ofícios, certificados, diploma. Fiz uma rápida pesquisa e encontro dubiedade de informações, tais como... Aí eu expliquei aquelas duas coisas que eu já li aqui para você. Um é o primeiro, ou o mais importante? Não, o mais importante é por último. E a resposta da ABNT. Prezado senhor Antônio, bom dia. Em atenção à sua solicitação, informamos que a ABNT não possui nenhuma norma específica para o assunto. Estarei à disposição, caso necessite de mais esclarecimentos. Já me esclareceu, não existe norma. E quando não existe norma, o que é que eu aconselho? Crie a sua norma interna. E aí você cria a sua precedência interna de como vai ser essa assinatura. Não, mas lá no meu órgão não é assim, mas não tem norma técnica. No meu é assim. Tá? Mais uma dica, pessoal de prefeitura, pessoal que assina muito convênio, acordos, Estado, aliás, todos nós, né? Então, se você tem normatizado, o TRT 7ª Região tem um ato, é o ato 37 de 2018, que normatiza todos os eventos do TRT da 7ª Região. Então, a gente vai pautado em cima desse ato. Outras precedências. Lembrando que a antiguidade é posto. Os militares, ok? Então, antiguidade é posto. Quero saber a precedência do corpo diplomático, corpo consular.
vê no Ministério de Relações Exteriores. Eu tenho vários embaixadores visitando o Estado, a Prefeitura, o Senado, quem quer que seja. Qual é a ordem deles? Vamos descabelar. Meu Deus, onde é que diz isso? Não, gente, liga para o Ministério de Relações Exteriores. Como é que está aí a ordem de precedência do corpo diplomático? De entrega de credenciais. Você pega e não há discussão. Não há discussão. Secretários estaduais, liga lá para o Acioli e para a Fernanda. Já liguei para vocês algumas vezes, né? Gente, eu estou com o secretário tal, 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 tal. Quem é que tem precedência? Quem eu chamo primeiro? Secretários municipais, liga lá para a Esté. Esté, a ordem de precedência dos secretários estaduais, quais são? Então, vamos simplificar a precedência, não vamos descabelar. Tribunais, vê corpo diretivo e vê antiguidade. Nos tribunais é mais fácil, presidente e vice-corregedor, é o corpo diretivo. Antiguidade, o mais antigo é o decano, o mais novo ou mais moderno é o último que chegou lá no tribunal. Esquece idade, passa a borrachinha na idade. Tem alguém do corpo diretivo? Presidente, vice ou corregedor? Um deles tem precedência. Presidente sobre o vice, assim sucessivamente. Por antiguidade, dá mais trabalho, porque só o tribunal geralmente sabe. Ou então você consultando na página, a página do TJ está em antiguidade, né? O TRT também. Então nós temos a página lá em antiguidade. Vê quem é o mais antigo. Ele apareceu. Não está lá o Antônio Carlos, não está lá a Neuma para acompanhar, que é coisa rara, né, Neuma? Aí a gente diz, não, chegou... muitas vezes eu ligo para o Silvio, para a Neuma, nós estamos no tribunal, por ser judiciário, nós temos em eventos 10, 12 desembargadores do Tribunal de Justiça. Então, Neuma, quem vem representando o presidente, se ele não vem, é fulano. Os demais, me diz aí em que ordem eu posso citá-los para não ferir a precedência deles. Às vezes funciona, mas às vezes vai chegando e a gente atropela a precedência quando cita a autoridade, né? Casas legislativas, é o que eu falei, corpo diretivo, diplomação, idade. Então, diplomação e idade, sucessivamente, dentro, né, da mesma região, são todos deputados estaduais. Tem 10 na minha casa. Quem é que eu vou colocar? É o que o presidente mandou, ele faz parte do corpo diretivo, ou então, diplomação ou idade. E aí eu vou pedir permissão para contar um caso bem pequenininho. Tivemos uma solenidade há alguns anos aí, e no tempo que Marcos Cláudio era presidente da Assembleia, tá? E tivemos uma posse no tribunal e ele mandou um representante. A pessoa se apresentou, né? Eu não sabia que era essa pessoa. O deputado se apresentou e disse que estava representando a Assembleia Legislativa, o presidente da Assembleia Legislativa. Pois não, mandei para a sala VIP. 15 minutos depois, chega um outro deputado estadual e disse a mesma coisa. Bom, concluí que um deles estava mentindo. Mas, como desfazer o nó? Na época, a chefe do cerimonial era a nossa amiga Tereza Borges, e eu ligo para a Tereza, no desespero, nós não tínhamos WhatsApp, ainda éramos da época do fax. Tereza, você está... Assembleia Retor. Eu estou com a seguinte situação. Deputado A, deputado B, ambos se apresentaram a mim dizendo que estão representando o presidente da Assembleia em tal solenidade. O que é que eu faço? Me ajude. Aí ela, rapidamente, disse assim, é o fulano, porque o cicrano, inclusive, é da oposição. Mas eu não posso dizer isso. Me diga alguma coisa oficial. Ele escreveu do próprio punho e passou no fax dizendo quem estava. Juntei os dois, mostrei o fax, coloquei o outro deputado no lugar de destaque e chamei aquele que iria para a mesa na condição de representante da Assembleia Legislativa. Uma das soluções, né? Poder Judiciário. Aí eu vou lá para cima, para o TST. Na Constituição, se vocês perceberem, ela está lá. São órgãos do Poder Judiciário. O Supremo Tribunal Federal, parágrafo não, aqui é inciso, né? Não, inciso não, o que é isso aqui? Advogados de plantão. Artigo, é inciso essa? Inciso, obrigado. Inciso 1, não sou bacharel em Direito, gente, sou pedagogo, tá? Então, inciso 1, o Supremo Tribunal Federal, e depois, em 2004, quando foi criado o CNJ, entrou um A. Por que o CNJ está depois do Supremo? Porque o presidente do Supremo é o presidente do CNJ. Então, Superior Tribunal de Justiça, e em 2016, o Tribunal Superior do Trabalho foi incluído com emenda constitucional no 2A. E depois que vem os tribunais regionais federais, juízes federais, mas aqui ainda vem o STJ, ainda vem STM, não necessariamente nessa ordem. Então, aí é o que diz a Constituição. Mas olha o que é que diz o nosso decreto 7274. Que a ordem está aqui, ó. Presidente
do Tribunal Federal de Recursos, que hoje é o STJ, STM e depois o TST. Aí você fica, o decreto tem mais força do que a Constituição? Então, nós temos um problema de precedência dentro do próprio decreto que já é caduco. A Constituição já mudou, o decreto não. Mas a gente ainda segue essa ordem. Só para vocês terem uma ideia de onde é que está o TST. Composição de mesa. Vamos lá. O momento mais importante de uma solenidade está na montagem da mesa de honra ou de um dispositivo de autoridades. Todo chefe do cerimonial e cerimonialista, nos minutos que antecedem o início do evento, tem que conferir com muita cautela, através do decreto 7274 e para nós do Judiciário, a resolução 263 do Supremo, se sua mesa está correta no que diz respeito à precedência. Aqui nós temos uma mesa de 6 lugares, temos 6 cadeiras. Então, é uma mesa par. Aí você diz, detesto fazer uma mesa par. Tanto faz, gente. Você pega aqui a mesa par, você divide ela no meio. 3, 3, como o Neuma bem disse. 3, 3. Quem é que tem a precedência maior? O centro-direita. Esse aqui é o maior. Depois, aí a gente vai inverter. O próximo que vem, esquerda, depois direita. Mas aí eu tenho uma mesa ímpar. Não tem problema, essa é a mais fácil, que todo mundo gosta de fazer. O presidente está aqui, a maior autoridade, o anfitriã, direita, esquerda. Então, é apenas uma questão de alocação de cadeiras. Lembrando que a direita está sempre, você que está na mesa, em relação ao auditório, em relação à rua, em relação ao público. Mesmo caso é os casos das bandeiras. Tá? Então, é só ver, só prestar atenção, que isso tudo flui. Dicas. Eu estou acelerando um pouco, porque eu quero ouvir vocês. Faça um plano de mesa de forma a contemplar no mínimo 5 integrantes a mais na sua mesa. Às vezes a gente faz até com 10. Por que, Antônio Carlos, que eu vou fazer um plano, se eu tenho 10 cadeiras, eu vou fazer um plano de mesa com 15? Porque uma pessoa pode faltar, pode dizer que vem e não vem, e aí você já sobe um automaticamente, quando ele não manda um representante. Tá? Então, eu sempre procuro contemplar mais uns 5, porque minha mesa é de 10, eu faço uma de 15 e vou vendo, faltou, e passo para frente. Neuma falou muito bem aqui, falando da questão dos prismas. Eu tenho muito cuidado e muita reserva com a questão do prisma de mesa, com os nomes. Quando eu uso muito o prisma, quando é um evento de instrução, que estão lá aquelas pessoas que vão dar palestra, que vão falar, que a gente coloca já naquela precedência, excelente, aquelas pessoas que vão estar lá, que já estão nominadas. Mas num evento de formação de mesa, eu tenho assim, os meus receios, fico com cautela de fazer, justamente pela mudança repentina que pode acontecer. Então, você faz uma mesa de uma posse e você coloca o prisma todinho daqueles que confirmou. Mais um dos não veio ou vai mandar um representante. Rapidamente você tira, não veio, você tirou e aquele outro que estava lá disse, mas sumiu por quê? Porque o fulano não vem. Você está dando assim, além de mostrar que não está vendo, você também corre o risco de vir um representante ou aquele que está lá. E aí eu vou dizer agora o contrário. Chega uma autoridade maior, como já me aconteceu recentemente. Chegou uma autoridade de um posto maior, eu tive que tirar, porque eu não crio espaço. Infelizmente, o tribunal, o ser humano ainda não conseguiu criar um espaço físico para alocar mais pessoas, né? Mas então eu tenho uma autoridade, ela confirmou, mas ela não chega, ela chegou na última hora antes de chamar a mesa e ela foi. Aquele último que estava com lá, eu tenho que tirar. E aí, se eu estou com o nome dele lá escrito, mas eu estava na mesa, você me tirou, por quê? Daqui que eu vou explicar, é melhor não usar o prisma. Eu acho assim, uma questão de cautela. Hoje, eu tive recentemente em solenidades no TJ, eles não estão mais chamando a mesa, não é isso? Estão seguindo mais ou menos o que o ministro Barroso gosta. Mas lá no TST a gente chama, porque o presidente entende que é o momento de dar destaque àquelas altas autoridades que acorreram aquele convite, vêm, se sentam, são nominados e ficam lá. A gente não faz a mesa já, entre aspas, pronta. Senta todo mundo e vai chamando, nominando apenas quem está lá. Tá? Tenha em mão os números de telefone dos chefes de cerimonial e das autoridades que farão parte da mesa. Isso é importante. Se você já tem uma noção de quem é a mesa, saiba quem é quem para você tirar uma dúvida, para saber quem vem representando, quem não vem. Dica 3. Se possível, tenha os números de telefone de ajudantes de ordem, segurança ou principais assessores que acompanham a autoridade. Isso facilita para saber o tempo de deslocamento. A nossa divisão, nossos agentes de polícia judicial,
E nós temos o que comanda a nossa pessoal de segurança, é um capitão da reserva da Polícia Militar, é o capitão Cleiton, e isso ele faz com muito esmero. Ele sempre tem um colega da polícia, um colega na Casa Militar, um colega que fica nos informando o deslocamento. Isso, quando na maioria das vezes a gente não recebe os cerimoniais de outros órgãos com muita alegria. Eu fico muito alegre quando chega lá alguém do governo do Estado, da Prefeitura, da Assembleia, porque eu fico mais tranquilo no seguinte sentido, eu não vou mais me preocupar com o teu chefe. Você chega, eu vou te mostrar tudo que vai acontecer aqui e você fica responsável por ele, você está me ajudando. Procure reunir o grupo de autoridades que farão parte da mesa em um só local, de preferência uma sala VIP. A gente sempre tem uma sala reservada. Nem sempre ela funciona bem, porque tem, quando vai o presidente da República é diferente, mas quando nós que estamos aqui mais um pouquinho abaixo, vai entrando um, vai entrando outro. O único problema é quando sai só a mesa, aquele povo ficou ali dentro que não ia para a mesa, não tem mais canto para sentar. Mas a gente avisa. Inclusive, a presidência não quer deixar mais sala VIP deles, né? Certo. Porque existe quem vai para o palco, quem não foi para o palco não deixa de ser VIP. Não deixa de ser VIP. Perfeito, gostei. Então, agora sala-palco, uma sala de convivência e a sala-palco. A sala do presidente e a sala-palco. Perfeito. Mais uma, eu vou aprendendo. Anote nos cartões de nominata os dados corretos da autoridade para a referida chamada por parte do mestre de cerimônia. Dados tratamento, o nome completo e correto, estou falando judiciário, hein, gente? Nome correto e completo e o cargo que ele ocupa. Tá? Cheque. Veja. Coloque os cartões de nominata na ordem de precedência para a chamada da mesa. Se possível, anote um número em cada um. É o que eu faço. Tá? 1, 2, 3, 4. A minha mesa tem 10. Então, do 1 a 10. Né? Por que do 1 ao 10? Porque no momento que eu passo aquele cartão para uma pessoa ler, ele não vai ter o cuidado, naquele afã de fazer um discurso, de botar tudo na ordem. Então, ele joga tudo ali e eu só vejo, muitas vezes, vocês podem ver pelo YouTube, eu estou lá na mãozinha puxando os cartões de novo, para os organizar e os colocar na ordem de precedência. Não esqueça de incluir as autoridades da casa nos cartões. Presidente do tribunal, Ministério Público, OAB, secretário. O que é que eu quero dizer com isso, gente? Você está lá, o teu prefeito. Mas o teu prefeito, tu vê ele todo santo dia. É o prefeito. Tu sabe que ele vai sentar naquele auditório, na cadeira aqui do centro, que ele está na casa dele. Aí tu esqueceu de contar ele, tu contou a mesa só com os outros. E aí falta cadeira. E eu já vi gente correr com a cadeira para botar mais um para sentar. Tá? Então, primeiro, lembra da tua casa. O meu, por exemplo, tem 3 que eu não posso tirar. O presidente do tribunal, a OAB e o Ministério Público. Esses 3 fazem parte, até por conta dos tribunais, existia a questão do 5º Constitucional, a representatividade do Ministério Público e a Ordem dos Advogados do Brasil. Antes de autorizar a chamada dos integrantes da mesa, confira as autoridades presentes que farão parte da mesa com os cartões de nominata. Checa. Não esqueça de checar o número de cartões com o número de cadeiras disponíveis. Vocês vão me ver, em algumas vezes, eu fazendo assim, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aí eu vou para a mesinha e conto os cartões. Bateu, tem 6 cadeiras, tem 6 cartões, ninguém vai se aperrear. 10. Ao autorizar a chamada da mesa, tenha sempre uma recepcionista para orientar em qual cadeira a autoridade irá sentar. Não esquecendo aí a ordem correta de precedência, mesa par ou mesa ímpar, que eu acabei de falar. Aqui, estamos numa mesa par, a recepcionista vai puxar primeiro essa. Centro-direita, depois esquerda, depois direita e assim sucessivamente. Temos uma mesa ímpar, vai puxar essa daqui, depois direita, depois esquerda, depois direita, depois esquerda. Tá? Então, só para indicar, já é de suma importância. Tá? Ao fazer a citação dos componentes da mesa, a autoridade que fala não poderá receber seu cartão de nominata, evitando assim que haja uma saudação a si próprio. Então, eu tenho 3 pessoas que vão falar na mesa, mas os cartões delas foram entregues com os nomes dela. E eu já vi, nós somos humanos, erramos, e eu já entreguei um cartão, a nominata da mesa, com o cartão do diretor da escola, que foi falar e ele citou a si mesmo. E aí olhou para mim assim e digo, agora é tarde, não tem mais o que fazer. Então, tem que ter o cuidado de retirar o cartão daquele mesa. Então, tudo isso é precedência. Esteja sempre atento à mesa e lembre-se que a ordem dos discursos é a inversa à ordem de chamada de composição de mesa. Neuma muito bem exemplificou isso, do maior para o menor a gente chama a mesa e o discurso vem do menor para o maior.
tá? Oriente aos garçons e outros auxiliares que, no momento da solenidade, os serviços e os recados devem ser autorizados pelo chefe do cerimonial, porque senão vira casa de mãe Joana. E é a mais pura verdade. Chove na mesa do mestre de cerimônia, cadê o Flávio? Está aqui? Você recebeu aqueles cartõezinhos, né? Mais um, mais um, mais um. Então, esse mais um, mais um, mais um, eu hoje no tribunal estou fazendo o seguinte, como eu tenho quase que uma equipe, sou eu, uma colega e mais 2 estagiários, o que é que a gente faz? A gente coloca uma mesinha lá na frente, bem precário ainda, e anota quem se identifica. Eu não vou chamar a Fernanda, passa, Fernanda, vem aqui se identificar. Não. A mesa está lá, tem um totemzinho com, bem grande escrito, registro de autoridades. Então, você vai lá e bota o seu nomezinho, diz e a pessoa preenche. No momento da solenidade, aquela relação vem para as mãos do mestre de cerimônias. E ele vai ler no momento oportuno. Cuidado para não estar... Deu mais um intervalo, você está mais 10 pessoas. Deu mais um intervalo, você está mais 10 pessoas que chegaram. Chegou, registraram-se no cerimonial as seguintes autoridades. Por quê? Acontecia muito no tribunal, né, de as pessoas não se identificarem e achar que nós temos a bola de cristal para saber quem é todo mundo. Então, passamos a adotar essa forma, tem dado certo. O que acontecia também, você não citou meu nome, ainda acontece. Digo, doutor, o senhor não viu lá na porta que tinha um... Não vi, passei direto. Não, mas lá estava para o senhor anotar. Infelizmente, o senhor não anotou, da próxima vez o senhor anote. Então, o conselho para vocês que assessoram os seus chefes. Chegou, mesmo que você não vá, mesmo que o cerimonial não acompanhe, diga que existe um cerimonial lá e se apresente ao cerimonial. Não custa nada. Chega lá, é um assessor, é um assistente, também vai lá, olha, porque vem meu chefe. É o desembargador Duval César de Vasconcelos Maia. Ele está chegando aí, mas já vou deixar anotado aqui, porque ele vem, fique tranquilo. Então, sempre procure o cerimonial e peça para anotar a autoridade que vai vir, porque não tem erro de a gente esquecer alguma coisa. Ao se vir água, o garçom nunca deverá ir pela frente da mesa, sempre por trás. Nós tínhamos antigamente no tribunal uma mesa que eu ainda tenho alguns paletós marcados assim de branco, porque ela era tão colada na parede, que o tribunal era estreitinho, que eu passava assim e o garçom também. Então, hoje houve mais uma ampliação, a gente está mais folgadinho para poder andar. Prévio contato, confirmando presença, informando a precursão. Então, sempre, vocês são todos testemunhas aqui, os amigos aqui da luta do dia a dia. Quando alguém do TRT vai, eu ligo, eu digo, eu confirmo, mando e-mail, mando WhatsApp e digo que eu vou também. Então, eu vou lá. E vou antes, converso, eles já me dão todos os detalhes do evento e eu fico tranquilo para passar para o meu chefe e o cerimonial ali ficou desobrigado de estar prestando atenção nele, porque eu já estou sabendo de tudo que vai acontecer. Chegada com, no mínimo, 1 hora antes do evento, do início do evento. Eu chego sempre com 1 hora, 1 hora e 10 antes, para poder já ver isso tudinho e fico muitas vezes monitorando, porque às vezes o presidente está em não sei quantos despachos, não sei quantos eventos, o evento atrasou um pouquinho, aí eu, segura aí, presidente, ainda não chegou quase ninguém, o senhor vai chegar aqui para conversar comigo. Então, quando eu vejo que começam a chegar algumas autoridades, eu vou, e fico sempre no pé também do pessoal do governador, ele já saiu já, então eu vou sair também. Fazer o caminho do presidente ou da sua autoridade até sala VIP ou a sala mais nova que a Fernanda acabou de me falar, auditório, local para sentar, então você vai fazer o percurso do que o seu chefe vai fazer, para não ter o fator surpresa. Localizar banheiros e saída de emergência, rota de fuga. Eu sou brigadista, tive que fazer brigada por conta da função. Então, eu tento localizar, primeiro, onde tem o toalete, porque ele vai perguntar para mim. Certamente ele vai perguntar, onde é o banheiro aqui, onde é o toalete aqui, então a gente tem que saber onde é. O mais próximo, o que a autoridade usa, se é um banheiro comum a todos, tudo a gente tem que ver. E rota de fuga, onde é que nós temos uma saída, uma necessidade para onde é que a gente sai mais rápido. Né? Isso aí, quem trabalha com casa militar, com militar, não precisa nem se preocupar que já está feito. Representação. Vamos falar de precedência, a gente tem que falar de representação. Ela é proibida em almoço e jantar. Não há representação em almoço e jantar. É uma coisa que é pessoal. Então, vamos lá. A Alessandra vai dar um almoço na casa dela, e aí me convida. Eu digo, olha, Alessandra, eu não posso ir, mas o meu primo vai no meu lugar. Não tem nada a ver. Você está convidando aquela pessoa. Né? Isso cabe também à autoridade. Né? Cerimônias a que compareceu o presidente da República. Posso fazer analogia com o governador nesse caso?
Mesmo caso que tem o decreto estadual, né? Quando o presidente da República se fizer representar, seu representante ocupará o lugar de honra, à direita da autoridade que as presidir. Analogia, governador. Representantes dos poderes legislativo e judiciário, quando membros do poder, do referido poder, terão colocação que compete aos respectivos presidentes. Então, não vai o vereador Gardel Rolim, mas vai um vereador Pepecel. Tem, não tem o Pepecel? É até amigo do meu chefe. Então, vai o vereador Pepecel. É como se ali estivesse o vereador Gardel Rolim, porque ele é membro do poder. Não vai Evandro Leitão, mas vai, vamos lá, um deputado estadual. Osmar Baquite. Ele é membro do poder, ele é deputado. Então, compete o mesmo lugar que ali estiver o seu presidente, quando cabe representação. Né? Não vai o desembargador Duval, que é o meu presidente, mas vai o desembargador Francisco José Gomes da Silva, que é um vice-diretor da Escola Judicial. É ali como se estivesse o presidente do TRT, porque ele é membro também do Poder Judiciário. Então, são esses pontos principais e cruciais de uma ordem de precedência. Preferencialmente, enviar convite a ofício convidando o chefe de poder, ou o seu chefe. Geralmente, o que é que a gente faz? Aqui, para governador, prefeito, presidente da Assembleia, presidente da Câmara e presidente do Tribunal de Justiça, geralmente, antes do convite, a gente manda um ofício convite, e nesse ofício convite a gente faz um pedido de audiência para levar em mão aquele convite. Mais ou menos o que está aqui é um convite bem antigo, porque a gente tem que botar as coisas mais antigas, senão dá zebra. Então, convido Vossa Excelência para assistir a solenidade de entrega de comenda. Esse é um ofício do ex-presidente do Tribunal Superior do Trabalho, a presidente do tribunal na época, nossa amiga Dulcina Palhano. Bom, aí uma resposta. Aqui é uma resposta do Tribunal Superior do Trabalho. Ele informando ao presidente do tribunal da época que, na posse, ele, presidente do TST, não podia vir, mas designou para representar a presidência um outro ministro. Então, ele é um ministro, é membro do Poder Judiciário, fica no mesmo lugar em que se fosse lá o presidente do TST. A mesma precedência. Tá? Um mais antigo aqui, do próprio Palácio, da época do Lúcio Alcântara. O Lúcio foi convidado para um evento, não pôde ir, mas determinou que o Procurador-Geral do Estado, na época o advogado Wagner Barreira Filho, fosse ser o representante naquele evento. Tá? Outro exemplo, que é a mesma coisa, sendo que agora é da prefeitura, a prefeita na época era Luiziane Lins, não pôde ir, mandou o vice, que era José Carlos Veneranda. Bom, agora temos os detalhes. O representante deverá ter nível hierárquico compatível com o da autoridade que o representa. Não é muito incomum lá no tribunal aparecer assessor do deputado federal fulano de tal. Se eu vim representando o deputado. Muito prazer, doutor, por gentileza. Eu não vou para a mesa? Não. Ele é membro do Poder Legislativo Federal? Não. Ele não é deputado? Você pode citar como uma deferência, se ele se anotou lá, assessor fulano de tal, cabe a você escolher isso ou não. Lembre-se que ocupam o mesmo lugar que seus presidentes os membros do Poder Legislativo e Judiciário. Ordem de pronunciamento inversa a ordem de composição de mesa. Então, isso tudo é precedência. Atrasos. É a autoridade do primeiro escalão, o governador vem, espera. Você não tem outra saída. Já está lá a Casa Militar, já está lá o pessoal da precursão do cerimonial, não vai começar enquanto ele não chegar. Na época de Tasso Gereissati, nós chegamos a esperar 1h40, 1h45, já tivemos até de servir o coquetel antes de começar o evento, mas nós esperamos a maior autoridade do Estado. Começada a solenidade, se o componente da mesa chegar, ocupá-lo fora da ordem de precedência. Você não vai deixar uma cadeira, um buraco na mesa, mas ele é uma pessoa de um alto grau, nós vamos ocupar. E aí eu vou citar um exemplo que passou comigo, uma entrega de uma medalha ao então ministro Pimentel, que foi da Previdência Social, senador Pimentel. Né? Ele recebeu essa medalha no plenário do tribunal e estava no tribunal o governador, a prefeita, era a Luiziane na época, salvo engano, o presidente do TST, as altas autoridades do Estado. E o presidente autorizou o início da solenidade. E a solenidade do tribunal, a gente entra compondo primeiro o pleno do tribunal, os desembargadores. Depois a gente faz a mesa de honra. Ele autorizou, foi feita a entrada de todos os membros. Como o tribunal é um tribunal pequeno, dá para chamar nominalmente, um por um. Um tribunal de 53 como o de vocês é impossível, né? Então, chamou, todo mundo se sentou e o telefone do presidente do tribunal toca e ele
dentro de toga, querendo puxar o telefone, e atendeu, era o ministro César Aspo. Sexta-feira, 5h30 da tarde, a solenidade estava marcada para 5, já estava meia hora atrasada, e ele conversava com o presidente, e o presidente do tribunal se vira para mim e diz assim: pare tudo, que o César Aspo acabou de desembarcar no aeroporto, ele vai vir para cá. Aí eu disse, eu vou dar uma de doido, não. Se eu sou chefe do cerimonial, eu tenho que mostrar a realidade para o meu presidente. E eu dei uma sacudida nele, no bom sentido, dizendo assim: presidente, o senhor já olhou que o senhor está com o governador, o presidente do TST, a prefeita, as altas autoridades do país e do Estado, e se o senhor mandar parar para esperar, o senhor está passando um cheque que aqui só quem está tendo a maior cortesia é o ministro. Não que não tenha uma alta autoridade, uma pessoa maravilhosa, mas vai ficar chato para o senhor que já mandou começar a solenidade. Então, ele sentiu aquele caiu na real quando começa a esfriar do cabelinho aqui até o dedinho do pé, e aí ele olhou-se para mim, botou as duas mãozinhas e disse assim: você quer que eu faça o quê? Eu digo: eu quero que o senhor comece a solenidade, eu vou colocar uma cadeira aqui, quando ele chegar, eu o coloco fora da ordem de precedência, porque quem está atrasado é ele, não somos nós. Então, assim o fiz, tocamos a solenidade. Para você ter uma ideia, ainda não tinha aqui essa duplicação, obviamente, de viaduto do aeroporto para cá, o trânsito era mais capenga, e começou a solenidade, o meu presidente falou, entregou a medalha, o Pimentel começou o discurso de agradecimento. Quando chegou, faltando 2 laudas para o discurso de agradecimento, eu sou informado pelo rádio que o ministro chegou. Então, rapidamente, eu digo, como é que eu ia fazer para botar o ministro na mesa, citando ele, se o último discurso era do Pimentel e já estava acabando, né? Então, foi outro suplício meu. Peguei um cartãozinho mais do que ligeiro, com a minha letra maravilhosa, que médico tem inveja, coloquei assim: ministro, favor chamar ministro César Aspo. E coloquei na frente do discurso do Pimentel. Aí ele balançou a cabeça. Quando ele terminou um parágrafo, ele foi de uma gentileza ímpar. Ele disse assim: peço permissão ao presidente do tribunal para convidar a sentar na mesa o ministro César Aspo. Ele entrou, todo mundo bateu o pau, o ministro ficou muito satisfeito, sentou fora da ordem de precedência, mas sentou. Com 5 minutinhos terminou a solenidade, e disse: eu espero. Não é? Então, muitas vezes, eu digo assim, você tem que ter familiaridade com seu chefe, saber falar de igual para igual. Ele é igual a você, a única diferença é que ele galgou um cargo, que ele é um presidente, mas ele é humano igual a você, e ele está ali, se você está no cargo de assessoramento dele, você está ali para que ele lhe escute e você a ele. Tá? Então, chegou próximo ao fim da solenidade, isso também já me aconteceu, vice-governador Francisco Queiroz Maia Júnior disse que ia, não aparecia, começamos a solenidade, e simplesmente ele apareceu quase na hora de bater palma para todo mundo ir embora. E aí, a presidente, na época do tribunal, disse: registra a presença dele. E aí, eu estava lá como mestre de cerimônia, e registrei a presença Depois ele me chamou e me deu um carão: rapaz, você passou um cheque de que eu cheguei atrasado. Mas fazer o quê? Cumprir ordens, né? Bom, evitem mesa com muitos integrantes e 2 fileiras. Cadê a Grazi? Está aqui? Grazi, tudo bom? Essa foto não é crítica, tá? Essa aqui é uma foto de posse da OAB, não me lembro qual era a gestão, não sei se Marcelo Mota. Então, a mesa é uma mesa, gente, não é um dispositivo. É uma mesa e ela tem 2 ou 3 fileiras e foram chamados 1 a 1. Então, eu contabilizei na época que essa mesa, para ela ser montada, levou perto de 30 minutos, só para chamar a mesa. Porque era no centro de eventos, o deslocamento não era fácil e era um palco alto. Então, a gente tenta evitar, não é crítica, repito de novo, a gente tenta evitar porque complica a nossa vida e a da autoridade, né? Outra mesa aqui, essa mesa foi da posse da Socorro França no Ministério Público, como Procuradora-Geral de Justiça, na época do governador Tasso Gereissati, e era uma mesa com 20 e poucos integrantes, ela não está toda aí não, né? Então, mais uma mesa, na época que o centro de convenções era um centro de convenções antigo, que você subia naquelas laterais e ia ocupar a mesa. A gente precisa fazer, porque o chefe manda, a gente faz, mas se a gente puder evitar e fazer algo mais enxuto, é espetacular. Tá? Bom, aí aqui, falar um pouquinho de Supremo. Mesa STF, posse ministro Dias Toffoli. O STF fez uma normatização, que é a resolução 263 do Supremo, de 2003,
normatizando a ordem de precedência no judiciário. E num dos últimos artigos, 38, 39, 36, eu não recordo agora, ele diz assim: cabe aos tribunais a adequação à mesa. Bom, mas lá, pelo meio, na resolução tem dizendo que o presidente da República senta à direita do presidente do Supremo. Ele está à direita, não está, gente? Mas a mesa é par ou é ímpar? A mesa é par. Quem ficou aqui, nós que somos cerimonialistas, quem é o presidente do Supremo? O Lula. Não é? Mais na frente, nós temos uma mesa no Supremo de 2014. A mesma mesa. Presidente da República, Michel Temer. Aqui a mesa está corretíssima. Então, se apegaram a um artigo da resolução e fizeram daquela forma. Né? Então, a gente tem que prestar atenção também nisso. E aqui é só uma curiosidade, é bem rapidinho, isso aqui é o G20, na Inglaterra, há muito tempo atrás, primeiro mandato de Lula, que todo mundo disse, inclusive Obama, ele é o cara, e ele sentou de lado da rainha Elizabeth, porque ele é o cara, porque é o Brasil, mas não é, tinha uma explicação, gente. Eu acho que ele é o cara, perdoe-me aí quem tem o pensamento contrário. Mas, vamos lá, qual é o ensinamento? Primeiramente, a imprensa mundial divulgou que o posicionamento do então presidente Lula ao lado da anfitriã, Rainha Elizabeth, era que o presidente Lula, na ocasião, era o chefe de Estado mais antigo ali presente. O saudoso professor Nelson Spears, fundador do Comitê Nacional de Cerimonial Público, pesquisou e concluiu que o posicionamento do presidente Lula, vizinho à Rainha Elizabeth, amparava-se na Conferência de Viena de 1815. Os países ali reunidos haviam acordado que a precedência em reuniões de chefe de Estado seriam em razão da ordem de chegada dos mesmos ao local do encontro. Então, naquela ocasião, o presidente chegou primeiro, por isso que ele ficou sentado de lado da Rainha Elizabeth. Tá? Então, muito obrigado, mas antes eu vou só falar uma coisa. Nós também temos precedência, como vimos o roteiro riquíssimo, já vou pescar ali da Neuma com a permissão do meu amigo Silvio. Nós temos também precedência em inaugurações, além de mesa, além de dispositivos, N assuntos, mas nós temos uma muito importante: fita, placa, busto. O que é que eu faço primeiro, Antônio Carlos, e agora? Tem uma precedência, gente. Se a placa está na rua, você descerra a primeira placa. Depois você vai para a fita que está na porta do fórum, entre aspas, ou da casa que vai ser inaugurada. Mas se a placa está lá dentro, você faz primeiro a fita. Então, isso não existe uma ordem. Muitas vezes, não, primeiro é fita, não, primeiro é placa. Então, vamos supor que seja primeiro a fita, mas a placa está do lado de fora. Aí você fica, vai e volta, ou então a placa está lá dentro, mas primeiro é a fita, ou primeiro é a placa. Vou lá na placa, tiro a placa. Volta todo mundo, que agora nós vamos puxar a fita. Você tem que dar sequência à autoridade. Isso também é precedência, mas é a precedência do teu roteiro. Você tem que fazer um roteiro na tua solenidade de acordo com os passos que a solenidade manda. Não adianta você querer inventar a pólvora. Se a solenidade está nesse rumo, você não pode fazer do giro um giral. Você tem que seguir apenas o que é a ordem, para não estar fazendo a autoridade indo e voltando. Né? Eu vejo hoje, por exemplo, a solenidade de entrega da medalha da abolição, uma solenidade lindíssima, riquíssima e enxutíssima, porque ali no palco fica o governador e a primeira-dama e os homenageados. Acabou com a história. Já pensou se o governador fosse fazer um dispositivo com todas as autoridades que ele convidou, locais? Tinha dois assuntos. Ou não tinha ninguém na plateia para assistir, porque só vai a autoridade, né? Ou você jamais terminaria de fazer o seu palco. Né? Por outro lado, vejo a flexibilização uma boa, mas você tem que ser flexível e, ao mesmo tempo, atento às regras. Você pode dilatar o evento? Pode. Ultimamente, eu tenho ido a eventos grandes, eu estava até comentando com a Cielo e com o Fernando agora há pouco, aquele que teve no centro de eventos da Ceará Sem Fome, e ali é humanamente possível você chamar um a um para ocupar um dispositivo de 35, 40, você vai perder o tempo todo só chamando o dispositivo. Embora haja a citação, embora esteja lá dentro da ordem de precedência, mas foram citados, já tendo sentado, a solenidade já correndo, porque senão, gente, você não sai do canto. Simplifique, mas não percam a precedência e vamos para frente, estudem, vejam, tirem as dúvidas. Está aí o meu e-mail, está aí o meu Instagram, me sigam por lá e obrigado. Muito obrigado, Antônio Carlos.
TV Câmara Fortaleza. A fortaleza da nossa cidade é você.